quando eu li. O pastor às vezes marcava assim, vai ter batido. Não, irmãos, 8 horas nós vai sair. Aí, quando dava 8 horas, tinha sempre um líder, um diácono, um auxiliar, para colocar a ordem ali para 8 horas o irmão está dentro do ônibus. O ônibus chegava lá às 7, 7h30, 7h40, botava os irmãos dentro. Quando dava 5 para as 8, fazia oração e esperava dar 8 horas. Quando dava 8 horas, o relógio fazia assim. Bora, motorista, pode partir. Aí quando dava 8h03, 8h05, 8h10, o telefone tocava. Eu estou aqui na porta da igreja, cadê o pessoal? Aí o irmão falava assim, nós já estamos no caminho. Mas gente, vocês esperaram? Não, eu falei assim, vou marcar de que hora, irmão? 8 horas. Poxa! Aí o pastor falava assim, você não chegou muito cedo, não foi avisado que ia sair 8 horas? O irmão perdia o batismo. Ficava de cara fechada, ficava emburrado. Lá não tinha colher de chá. Nas rodoviárias de colher de chá? Tem não. Você que estava pelo ônibus, não é o ônibus esperar você não. Deixa a gente para trás. Deixa um dedo. Se está no médico, está todo mundo o médico chamar e tiver, Existe no aplicativo uma tara, um tesão para ver o carrinho andando. Se você tiver com o carro parado e você aceitar uma corrida, o passageiro te pergunta: aconteceu alguma coisa? O carro está parado, você não sai do lugar. É uma tara, um negócio assim de doido. Mas é engraçado, quando você pega a corrida e já chega logo, o passageiro está dentro de casa e não sai. Aí isso acontece. Teve um dia desse aí que eu peguei uma corrida, era 6 e pouco da manhã. 6 e pouco da manhã. Alguém que pega uma corrida de 6 e pouco da manhã tem que chegar no horário do meu serviço. Eu parei na porta do cidadão, eu esperei exatamente 4 minutos e 50. Quando deu 10 segundos para terminar o tempo do aplicativo, ele sai, cortado. Sai, fecha com aquela cara de brisa. Eu olhei e falei assim, é muita bolsa. Puxei o corolão, parei na porta, baixei o vidro. Aí ele veio, quando ele meteu a mão na maçaneta, fechado. Aí eu falei assim, conta comigo, 4, 3, 2, 1. Acabou de ser cancelado sua corrida. Eu estou vazado, falei assim, chama outro. Perdeu 5, varão. Cancela, pega 5 reais e vai embora. Por que a gente faz isso? Não é para o dinheiro, porque a corrida vale mais. É só para ensiná-lo, discipliná-lo. Na próxima ele não vai mais perder a corrida. Não, o cara esperar 4 minutos e 50 para sair de casa. Não tem condição. Eu faço isso direto, irmão. A não ser que a pessoa, a não ser assim, eu estou muito próximo e aí a pessoa não cheguei no local. Não, porque às vezes você pega a corrida e já está no local. Aí a pessoa realmente se chegou muito rápido. Aí eu faço questão de esperar os 5 minutos. Mas se eu estiver ali deslocando, eu já aviso qual o caminho. Porque se eu parar o carro e não andar, ele vai perguntar, moço, está acontecendo uma coisa? Ele tem que ver o carrinho andando. Mas ele não está andando lá, dentro de casa para poder ir para a rua. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, assim como você quer que os homens nos façam, façamos você também. Como é que você gostaria de ser tratado? Você gostaria que os outros te esperassem? Você espera as pessoas? Eu não gosto, irmão, que ninguém fica esperando. É ruim, é desagradável. Você gosta quando você ora? Deus fala assim, não, vou esperar mais um pouquinho, espera mais 1 hora aí. Vou esperar mais um mês. Fica aí no sofrimento, eu vou esperar mais um mês. Ou você queria que Deus te respondesse logo? Pastor, eu queria que orasse agora de manhã, de tarde, para se eu tivesse respondido. Quem gostaria? Seja assim com Deus. Seja pontual, seja sincero, seja honesto com Deus. Porque na consulta com o médico a gente não chega atrasado. Então, se você quer ser vencedor, seja veloz, seja rápido com Deus. A Bíblia diz que Davi tinha o segundo coração de Deus porque ele era o quê? Ele era uma pessoa que não errava nas mesmas coisas. Deus falava, ele errava e corrigia. Era pronto, era rápido.
em servir a Deus. Casal aí, a gente, né? Fica triste porque. Parando qual versículo? Quem lembra? Mateus. Mateus qual? 7 o quê? Mateus. Hã? Mateus. Mas é qual Mateus que é? Oi? Não te entendi. 7, 6? Isso, foi. Aí parou para evoluir lá. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitai aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, a despedacem. O que são as coisas santas? As coisas do seio da igreja. Tem assunto que a gente fala aqui, tem bênçãos, tem chave de prosperidade, que a gente não deve sair falando para qualquer um. Por exemplo, nem tente falar para o ímpio sobre oferta, sobre dízimo, sobre primícia. Isso são chaves de prosperidade. Porque eles vão fazer o quê? O que um porco faz com uma pérola? Ele olha, irmão, faz o seguinte: quem tem cachorro em casa, pega uma nota de 100 reais e bota na pata do seu cachorro. Não, ele olha assim, não quer nem saber daquilo, aquilo não tem valor para ele. Ele quer comida, bota um pedaço de carne, bota um salame para ele. Ele não quer saber disso. Ele não consegue ver valor nisso. Coloca um Rolex lá de ouro, joga lá no chiqueiro do porco. A história diz assim: que se você jogar uma pérola para o porco, se ele confundir ela com a comida, ele vai tentar pisar nela e vai acabar se machucando, porque a pérola corta. Ele ainda vai ficar nervoso, chateado, com dor, porque aquilo que você jogou para ele feriu ele. Fazendo essa comparação de deitar a pérola aos porcos, as pessoas lá fora, se você tentar mostrar para ele uma riqueza que há na oferta, que há na primícia, que há nos dízimos, ele ainda vai se sentir ofendido. Ele vai desprezar essas coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos para o ímpio. O que o ímpio quer? Qual que é a minhoquinha que a gente coloca no anzol para pescar o ímpio? Quem sabe? Hã? Qual que é isso? Que a gente bota no anzolzinho para pescar o ímpio? Oi? O ímpio, ele quer saber o seguinte: o ímpio, ele quer Deus para ser curado, abrir porta de emprego, libertar ele dos demônios. Não adianta você falar para o ímpio outra coisa. Que é isso aqui: cesta básica, roupa, assistência. Então, quando você for falar para o ímpio, você fala assim: na minha igreja cura. A Adriana falou, vai ter uma campanha na minha igreja que vai ter libertação. Você que acha que tem alguma coisa na sua vida de errado, algum demônio, pode falar, que o ímpio sabe que essas coisas existem. A sua igreja liberta? Liberta. A gente vai ter uma campanha de libertação que vai ser assim, acompanha. Sua vida vai ser desamarrada. As pessoas querem isso. Você vai ver, a gente vai começar a fazer campanha, você vai ver como é que isso aqui vai mudar. Ele quer isso, irmão. Ele quer esse contato com Deus. Ele não quer as pérolas. O que são as pérolas? São os ensinamentos, a doutrina. O ímpio não quer isso. Eu trabalho com algumas pessoas. Eles todos demonstram ter uma certa simpatia com o Evangelho.
Porque, na verdade, as pessoas em geral, elas querem Deus, elas não querem ser crente. Porque o crente não conseguiu passar uma boa imagem por causa de algumas igrejas que, infelizmente, elas não conseguiram transmitir Cristo na sua aparência. Você vai pegar um crente assembleano, desse mais antigo, ele tem uma mente muito fechada. Tudo para ele ou é santo ou é profano. Então, ele vive com um linguajar que afasta as pessoas. Se, por exemplo, fala de alguma coisa que ele entende que não é santo, ele repreende logo. Amarrado. Repreendido. E aí isso aí foi fazendo o quê? As pessoas terem nojo da igreja. Essa é a palavra. As pessoas querem Deus, elas só não querem ser crente. Porque não conseguiram fazer com que o que está escrito aqui fosse pregado a seu tempo. Deixa eu só dar certo isso. Eu vou ver uma possibilidade de colocar a porta de vida. A gente tem que ter uma linguagem para falar com o crente e uma linguagem para falar com as pessoas de fora. As pessoas de fora que não têm essa fé que nós temos, elas vão ser atraídas pela bênção. Então eu, por exemplo, eu já errei muito nesse versículo aqui, porque quando eu comecei a me alimentar de pérolas, doutrinas que prosperam, primícia, oferta, quando eu comecei a aplicá-las na minha vida e comecei a ver o resultado, eu queria sair falando para todo mundo. E aí eu percebi que aquela pérola, para aquela pessoa, não estava fazendo bem, estava machucando ela. Aí eu comecei a fazer o quê? Parei de falar. Então, como eu estava falando, tem algumas pessoas que estão comigo, estão na equipe lá, na minha empresa, e às vezes eu vejo ele passando por dificuldade e eu não posso falar para ele a solução do problema dele. A não ser que ele peça. Enquanto ele não me pedir, enquanto ele não me perguntar, enquanto ele não pedir minha opinião, eu não posso falar nada. E eu sei exatamente onde ele está errando e o que ele pode fazer para mudar aquilo. E eu não posso falar. Então, olha só. Não dei aos cães as coisas santas. Você não tem que sair daqui falando para as pessoas lá fora tudo que a gente prega aqui não. Poxa, pastor, eu me sinto tão bem em falar. Sim, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes quem está recebendo não está tendo essa mesma impressão. É verdade. Você entende? Às vezes a gente tem que ouvi-los e aos poucos ir introduzindo devagar. Teve um rapaz, por exemplo, que ele tem uma fé muito grande. Trabalha comigo, um cara assim, muito guerreiro, um cara que fala bem de Deus. Eu vejo que ele tem fé, ele tem resiliência, e ele está passando por um revés, que tudo é dando errado na vida dele. O pneu fura 3, 4 vezes, o carro não sabe, ele não consegue fazer a quantidade de corrida que tem que fazer, e é um cara que trabalha tanto. Um dia ele desabafou. Eu falei assim, bom, já que você desabafou, eu vou te dar a minha opinião, o que aconteceu comigo há uns anos atrás, porque a sua história parece com a minha. Então eu vou contar a minha experiência, se te servir de alguma coisa. Aí comecei a falar para ele acerca dos 4 ministérios do inferno.
falei sobre o que o dízimo faz. E eu falo para você que tem pessoa que, por mais que está na igreja, não sabe o que é dar dízimo. Se você não sabe entregar dízimo, você tem que primeiro perguntar como é que se entrega dízimo. Tem gente que confunde premissa com dízimo com premissa. Aí faz uma coisa só. E essas doutrinas, se elas não forem, elas são receitas. Diga comigo assim, as doutrinas são receitas. Se você não fizer direito, não funciona. Abra sua Bíblia em Mateus 23, só para a gente pegar um gancho dessa palavra aqui. Vinte e três. 23. Quem achou, diga amém. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do heno e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Irmão, você já pensou nisso? Que os escribas e fariseus dizimavam da hortaliça, da hortelã, do heno e do cominho. O que essas três coisas têm em comum? São tempero. Irmão, eles eram tão sinceros com o dízimo que na menor parte eles não deixavam passar batido. Quem é que dizima, irmão? Você ganhou um molho de coentro, você vai lá e tira o dízimo disso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tinha um caso na igreja onde eu congregava, que tinha um irmão, que ele, tipo assim, o dízimo dele era R$60, um exemplo, tá? R$60, o cartão dele veio R$60. Aí um dia o dirigente da igreja lá, que era o presbítero, falou bem assim: eu queria conversar com alguns irmãos. Lá eles chamavam as pessoas por causa do dízimo, tá, irmão? Chamavam, perguntavam, indagavam. Levavam lá para o gabinete e perguntavam. Alguns casos era falta de informação mesmo, a pessoa não sabia fazer. Em alguns casos era malandragem mesmo. E ele perguntou assim: tudo bom? Eu sei, irmão, porque eu era auxiliar muito próximo do presbítero. Então a gente nunca deixava o presbítero sozinho no gabinete. Por quê? Porque pode ser que o irmão falaria que falou alguma coisa e não falou. Então você tinha testemunho. Chamou o irmão e perguntou assim: irmão, tudo bom? Eu estou olhando aqui o seu cartão de dízimo. Eu queria tirar uma dúvida para o irmão. Aí falou: tudo bem, presbítero? É isso mesmo aqui que eu estou vendo, R$60? Porque, irmão, lá, eu vou explicar como é que era lá.
Aqui tinha o cartão do dízimo, certo? Aqui tinha o nome da pessoa, a igreja, e lá tinha as congregações. Aí tinha aqui, ó, mês de janeiro, fevereiro, certo? Dezembro. Então a pessoa colocava aqui o valor, aqui tinha uma assinatura. Aí, geralmente, quem vai entregar janeiro é porque ele está entregando de dezembro. Então a pessoa trabalhou no mês de dezembro, ela vai receber no dia 5 de janeiro, dia 1º de janeiro, e vai entregar o dízimo dela. Então a referência dele é o quê? Dezembro. Então quando ele trabalha em fevereiro, ele está entregando quem? O mês de janeiro. Então recebeu aqui em fevereiro, geralmente fica assim, ó, 5/2, o valor aqui. E lá o pastor falava assim, irmão, não deixa o dente no cartão. O que é o dente no cartão? O irmão dizimava aqui o mês de janeiro, que ele trabalhou em dezembro, fevereiro, que ele trabalhou em janeiro, certo? Aí chegou no mês de março, fevereiro, março, o irmão roubou Deus, não dizimou. Aí quando chega em abril, ele vai e devolve. Ficava um dente aqui, o mangueiro. Tinha irmão que pulava às vezes 3 meses. Ele não vinha com valor para amortizar isso aqui não. Porque se porventura, irmão, se eu for falar isso aqui, vai até parecer que eu estou querendo falar de dinheiro, mas é só em estudo de eu ensinar o que eu estou te falando ali, que tem gente que não sabe dizimar e às vezes não está recebendo a bênção porque não está fazendo direito. A Bíblia diz que se você roubou Deus no mês de fevereiro, você não entregou, você vai entregar o mês de março, aqui você tem que colocar 20% a mais. Então tinha irmão que, por exemplo, chegava para o prefeito e falava assim, beleza, eu me enrolei com o dízimo. Como é que eu faço? Ele falava assim, quanto é o seu dízimo? Ah, R$100, é em média, né? Então você vai dar 33, divide em 3, e 20%. Isso aqui é juros de cartão, irmão. Isso aqui é impagável. Eu até brinquei, eu falei assim, ô bispo, às vezes ele falava isso na igreja. Avisa para o irmão pegar no cheque especial, que lá pelo menos é 10%. Do que ele pegar de Deus, que é 20%. Isso está na Bíblia, irmão. Se você não consegue ser fiel, você tem que pagar 20% a mais. Pastor, e se eu não der? Não tem problema não, Deus tira. Ele arranca. Porque é dele. Se você não é fiel, ele toma. É verdade. Pode ficar tranquilo. O que é de Deus, ele não vai perder. Fala, Linha. Ô pastor, tipo assim, no caso não deu um mês. Aí no outro mês vai dizimar. Você tem que dar o mês anterior. 2 e mais 20%. E mais 20%. Não, isso aqui é a Bíblia. Eu abro para você e te mostro na Bíblia. Eu nunca falei isso aqui na igreja. Por quê, pastor? Porque não é esse o meu intuito. Eu só quero que você entenda que se a gente não fizer direito, que foi como eu falei no começo, às vezes a pessoa não sabe nem dizimar e está dando errado a vida dela. Aí, por exemplo, tinha irmão que chegava aqui, abril, maio, aí chegava aqui no outro mês, ficou esses 3 dentes, lá ficavam os dentes. Enquanto se não acertasse esse aqui, eles não colocavam aqui no mês não. Ah, pastor, mas aí tinha o caso da irmã que ficou desempregada, não tem problema, ela tinha que falar que ela ficou desempregada. Aí eles vinham e colocavam aqui, desempregado. Mas ficava o dente. Aí a pessoa, às vezes, ela vai roubando, e acha que tudo ok. Ela está devendo, irmão. É igual cartão de crédito. Você não pagou o mês de dezembro, e janeiro você vai pagar. Se está tudo ok, o cartão vai te cobrar. 20%. Vamos lá. Aí chegou para o irmão, perguntou para o irmão, irmão, ele estava com o cartão todos os meses, irmão, de cima e embaixo, 60, 60, 60, tudo certinho. Ele falou assim, está tudo certo com o seu dízimo, irmão? É isso mesmo? É.
Vou te fazer de novo uma pergunta, meu querido. Você sabe entregar o dízimo? Sei. Eu estou com dúvida. É 60 mesmo? É, meu Deus. Mas, irmão, você não trabalha na empresa fulano de tal? Trabalho. A empresa não te paga o salário mínimo? Paga. Você não é carteira assinada? É. E quanto é o salário mínimo? É 110. É 1.100. Então o seu dízimo é 110. Aí o irmão ficou assim. É porque não sobra. Aí Não vai sobrar nunca, o né? bispo falava assim: quando sobrar, você dá para Satanás, irmão. Não dá para Deus, não. Porque o nosso Deus não é Deus de resto. Às vezes era instrução. Aí tinha que o livro falar lá em cima no altar. Tem um irmão aí que está dando cala a boca para Deus. O que é cala a boca? Para mim não ficar sem dar nada, toma qualquer coisa. Você quer ver a guerra que era na época de dezembro? Porque viu o 13º. Chegava para o irmão e falava assim: irmão, está tudo certo aqui seu dízimo? Tá. Você é de carteira assinada, querido? Sou. O seu dízimo tem que ser um pouquinho maior. Você não recebeu o 13º? Hã? 13º você não recebeu, querido? É. E cadê o dízimo do Senhor, meu irmão? É Deus. Bispo Zé, irmão, se tudo que passou na sua mão, olha o que Jesus está falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, gente dissimulada, gente falsa, porque dai o dízimo, eles eram fiel na menor parte, no centavo. Recebeu um molho de coentro. Quanto custa o coentro? R$2. Eles tiravam o dízimo. Aí Jesus está falando bem assim, ó. Só que vocês estão desprezando o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Olha o que Jesus vai dizer. Ele não disse que não é para fazer, ele vai dizer: deveis, porém, fazer essas coisas, dizimar correto, e não omitir a misericórdia, a fé e o juízo. Quando eu falei isso para aquele irmão, para aquela pessoa que me pediu ajuda, ele falou assim: eu estou vendo que eu preciso rever meus conceitos. São nessas coisas que a gente é pego. Vendeu o negócio, teve lucro, tira o dízimo. Então, eu falei isso para ele, acerca do dízimo, que tem essa diferença, e lá tinha esse controle, dos cartões. E lá eles cobravam, chamavam na porta. Lá você só ceava. A irmã, a obreira, ficava com um cartão de dízimo na mão, com a lista. Irmão, eu não quero isso aqui na nossa igreja. Eu acho que não precisa. Tinha irmão que vinha acertar o dízimo no dia da ceia para cear. Eu acho que não precisa disso, mas você também não ter cuidado com essas coisas faz ter uma vida financeiramente falida. Expliquei acerca dos 4 ministérios do inferno: o dízimo repreende o devorador, não mexer com coisa ilícita repreende o migrador. Tem gente que mexe com coisa ilícita. É assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não percebe e está entrando em coisa ilícita. Eu precisei de um trabalho de um advogado e eu estava consultando 2 advogados. Um falou comigo assim: eu te cobro 3.000 e em 30 dias eu te dou a resposta do que você quer. É certo. A outra pessoa falou assim: eu te cobro 1.700 e eu não tenho prazo para te dar a resposta, porque eu preciso de um trâmite. O outro falou assim: você sabe que eu vou cobrar 3.000 porque eu preciso pagar uma pessoa para liberar. Aí eu falei assim: isso, estou fora. Então,
fiel. Tem que tomar cuidado, você tem que estar de olho nisso. Pastor, eu não tenho fé ainda, eu estou nesse processo. Oferta. Até a fé vir, mas quando vier a fé, e ela vai vir, tenha cuidado com essas coisas. Pode falar, minha amada. Aqui, é verdade mesmo, eu mesmo, graças a Deus, para um glória ao Senhor Jesus, sempre gostei de andar certinho, meu dízimo e minhas ofertas. E para um glória ao Senhor Jesus, nunca me faltava nada. Para um glória ao Senhor Jesus. Aí depois houve um tempo, aquele tempo, esses tempos atrás, eu relaxei, não estava devolvendo dízimo. Aí, graças a Deus, Deus me tocou, eu falei com Deus que eu queria voltar a ser fiel novamente. E aí, o que é que acontece? Quando foi o mês passado, eu até chorei. Eu fui no mês passado, mas foi até o começo desse mês, eu estou no finalzinho. Aí, por quê? Eu falei com meu esposo, eu vou devolver o dízimo. Em nome de Jesus, eu vou devolver o dízimo. Aí, fiquei te pedindo A chave. Aí o que é que acontece? Esqueci, não peguei. Aí quando eu cheguei em casa, o que é que eu fiz? Fui pagar as contas. Entendeu? Eu paguei as contas. Aí quando eu terminei de pagar uma conta lá do cartão, meu marido chegou assim e fez assim, está fazendo o quê? Aí eu falei assim, acabei de pagar aqui o cartão. Aí ele falou, tirou o dízimo? O seu dízimo? Eu falei, não, não tirei. Aí pronto, eu confesso, diante de Deus e diante de vocês, eu chorei nesse dia. Porque eu estava com muita vontade, com muito desejo mesmo de devolver o meu dízimo. Mas aí o que é que eu fiz? Eu falei, olha Senhor, agora não adianta eu devolver o dízimo, mas eu vou, Senhor, devolver, eu vou dar uma oferta, Senhor, de todo o meu coração. E aí, graças a Deus, para um glória, Senhor Jesus, né, que eu fiz, já esse mês foi um glória, Senhor. Foi a primeira coisa, né? A prática, irmão. Tem uma história de um Eu pastor. também sou assim, irmã. Tem uma história de um pastor Ele sabe aí que eu sou assim. que ele foi fazer uma transação financeira e tem muito dinheiro dele. Ele chegou no banco e aí ele chamou o gerente, que ele queria fazer a transação lá. E a pessoa que atendeu ele não estava conseguindo fazer a transação. Estava dando algum erro. E aí ele insistiu. Então, como assim está dando algum erro? Eu preciso fazer a transação. Está faltando dinheiro na minha conta? E aí a pessoa falou, não, a gente já vai ver o que está acontecendo. E ele vai contar na história, no testemunho, que ele ficou pelo menos umas 4 horas. E o banco não conseguiu fazer a transação. Eu sei disso. E ele estava saindo já da graça. Por causa disso, ele falou assim, quando eu era pobre, eu até que suportava. Agora que eu tenho dinheiro, eu vou suportar. Aí subiu nessa banca. E bateu o pé. E aí a pessoa ali tentando, contornar a situação, o gerente do banco, ele chama um, chama outro. E é uma pessoa importante, irmão. Aí ele saiu de lá revoltado porque não conseguiu fazer, depois mandaram uma mensagem para ele que descobriram que era uma fraude. Que não conseguiu, o banco não conseguiu fazer porque essa transação era uma fraude. E aí ele perdeu o dinheiro. Botou a mão no coração e falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Ele dizia assim, as pessoas falaram assim, você fez tudo, menos que orar. Coloca em primeiro lugar, o Senhor. E aí ele falou que ele aprendeu uma coisa. Por mais que você tenha dinheiro, primeiro você ora e fala, Senhor, vai na frente. É verdade. Essa história de colocar Deus em primeiro lugar, você tem que começar pelo menos com as pequenas coisas. Os horários, os compromissos, na finança. Não é muito fácil, mas é devagar. A gente está acostumado, por exemplo, a orar no último caso. Imagina que você tem dinheiro para comprar um carro. Você vai orar? Está com dinheiro na conta, já liberaram o limite,
é só escolher o carro, mas é aí que você tem que orar. Senhor, eu estou com dinheiro aqui, vou comprar, mas não deixa eu entrar em trambique não. Guarda o meu dinheiro. A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão. Baixou? Chegou aí. Agora ficou ruim, ficou baixinho. Tá bom, Brasil. Aí. Agora melhorou. Então, eu já fui comprar um carro com crédito no banco. E vira e mexe, o banco libera o crédito para comprar. E eu não queria comprar um carro. Assim, a priori eu não queria. O vendedor ligou e falou assim: tem tal carro e tal carro aqui. Está liberado. Eu falei: tem certeza? Está liberado. Passei sua ficha aqui, ó, parcela tal. Eu falei: pô, parcela boa. É sério mesmo? Sério? Tá bom. Ele falou: pode vir buscar o carro. A gente está aprovado. Peguei o Uber e vim buscar o carro. Chegou lá, assinei, selfie do banco, tudo. Passou e falou: ó, só vou esperar agora uns minutinhos que aí faz a transferência para a conta da loja e já vai embora com o carro. É nessa hora que o banco travou. Não pagou. O banco pediu mais documento, o banco pediu uma vista. Eu falei: então troço errado aí. Irmão, se eu não conhecesse o agir de Deus, sabe o que eu ia falar? Ô Senhor, que negócio é esse? Estou fiel ao Senhor. Eu só virei para ele e falei assim: pode ficar tranquilo, porque se não está dando certo, alguma coisa tem de errado. Deus tem controle. Eu não sabia exatamente o que era. Eu sei que o banco não pagou. Com a ficha aprovada, com o contrato assinado. Era só, eu já tinha feito isso várias vezes. Tinha uma pulga atrás da orelha. Quando eu olhei os carros, eles estavam com cara de que não tinha aquela quilometragem. 2018, o carro estava muito assim, com a deterioração. Quando a gente compra um carro novo, você sente o cheiro do carro, você sente o pegado do carro. Eu senti que o carro não estava com essa pegada. E assim, a grosso modo, como tinha passado, eu ia levar. Mas está dando para família. Tenta tirar lá. Tira um pouco do beat. Irmão, eu vim embora frustrado. Eu falei assim: Senhor, o carro é meu. Era o ônibus. O carro é meu. Alguma coisa aconteceu, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Passou 2 meses. Uma outra agência ligou e me fez uma oferta no outro ônibus. Do mesmo ano. E quando eu cheguei lá, eu fui ver o outro ônibus, que diferença. O que eu ia pegar estava com 70 para 80 mil, assim. Parecia, estava lá na quilometragem, mas não tinha cara de 70 mil. Parecia que tinha rodado 200. Quando eu olhei o que estava com 38 mil, irmão, ele tinha cara de 38 mil. Motor novo, banco tudo certinho, bonitinho. Um pouquinho abaixo do valor, a ficha passou. Naquele dia eu falei assim: foi por isso que Deus não permitiu aquele passar. Era um golpe. Então, a gente tem que aprender a trazer Deus para perto da gente. Só que tem um detalhe. Presta atenção que eu vou ensinar aqui o segredo da parte financeira. Você não chama Deus para ser seu parceiro financeiro, para Deus trabalhar para dar certo os seus negócios. Não. Você chama Deus. Olha lá. Eu chamo Deus para eu trabalhar para que o propósito de Deus dê certo comigo. E para que Deus possa me usar na minha finança para o que Ele quer. Porque normalmente você faz o quê? Chama Deus para o seu negócio dar certo.
E não é assim. Deus não é seu funcionário. Ele é seu sócio majoritário. Então ele é o dono do negócio. Então você tem que orar para o Senhor, eu preciso que o negócio dê certo. Mas eu preciso que seja do seu jeito, da sua forma. Então, colocando Deus em primeiro lugar, engraçado, quando você for fazer o que a irmã falou ali, quando você for fazer a parte do Senhor, a dele vem primeiro. Porque se você deixa assim, não, eu vou pagar todos os compromissos e Deus fica por último, já deu errado, irmão. A premissa tem essa peculiaridade. Se ela não for tirada à primeira, não funciona. Porque já deixou de ter o nome de premissa. A ideia que eu tive de criar, da gente ter a chave Pix, é para facilitar você entregar a premissa. Porque às vezes você está lá no caixa do banco, você fala, meu Deus, eu tenho que pagar agora as coisas, e agora como é que eu faço? Eu já entra, tira logo o Pix, mandou logo o Pix, você atua aí. Agora eu vou pagar o resto. Você já fez sua parte, já tirou. Irmão, todo dia primeiro, a primeira coisa que eu levanto de manhã é fazer assim. Tiro primeiro a oferta, que é a premissa da empresa, depois a minha. Na verdade, no dia 29 para dia 30 eu já vou calculando. Eu chego no dia primeiro, virou o dia, a primeira coisa que eu levanto de manhã cedo, já entro no aplicativo, já mando lá para o pastor, porque eu beneficio o pastor, para que ela dê certo. Então, ai de vós, escribas e fariseus, porque dizem mais, a hortelã, o endo e comi, ou seja, a menor parte do tempero. Agora volta lá no 7, né? Era só para a gente falar sobre isso aqui. Eu estava aqui falando do irmão, falei essa questão do dízimo. Você não pode colar o mês, se o seu dízimo daquele mês, se você se enrolou, você tem que arrumar um jeito de devolver ele. A senhora começou a fazer agora, não é isso? Mas quer dizer assim, mas se por acaso o dinheiro atrasa, aí não tem nada. Não, você não recebeu ainda, na hora que você receber, você entrega. Entendeu? Recebeu, entrega. Alguém tem dúvida de dízimo, irmão? Todos sabem dizimar? Dízimo de PIS. Veio o PIS, você também tira dele. Tudo tira o dízimo. Tirou, passou na sua mão. Tira, irmão. E se pega dinheiro 2 vezes no mês, é 2 vezes no mês. Eu Aí você recebi, tem uma casa alugada. O senhor te pagou o aluguel, tira o dízimo. eu recebi o salário, o 13º, recebi comissão no mesmo mês. E recebi a mais que eu trabalhei, né? Tipo assim, trabalhei um dia opcional. Tirei de tudo. Primeira premissa, depois o dízimo, entendeu? Tudo, tirei. Aí tudo que passa na mão. Então, já que ninguém entendeu sobre dízimo, aí eu estava falando, na verdade o assunto surgiu porque eu estava falando com um rapaz. E eu falei assim, você tem que dizimar, desse jeito que se dizima, eu falei com ele. Você tem que tirar um tempo para Deus. Ele trabalha todos os dias até tarde. Eu falei, você tem que tirar um dia e consagrar ele para o Senhor. Porque eu não posso chegar para ele, que não é nada meu da igreja, e falar para ele vir 3 minutos da igreja. Uma pessoa que não está indo na igreja todos os dias, não está congregando em lugar nenhum, se ele tirar pelo menos um dia para adorar o Senhor, já é uma luz ali acesa. À medida que ele for tendo esse contato com a igreja, com o corpo, e aí ele vai fazendo o quê? Ele vai devagarinho introduzindo os outros cursos. Mas você não pode chegar para uma pessoa que não vem dia nenhum e falar assim, tira 3 dias da semana. Não, tira um dia pelo menos. Para você parar suas atividades, tudo que você está fazendo, e vir
agradecer a Deus, porque existe uma bênção que também é cortada quando a pessoa deixa de vir. E nos 4 ministérios, um é porque você dizima, você repreende, o devorador. O migrador não mexe com nada ilícito. O devorador, migrador, cortador. Quando a pessoa deixa de vir na igreja, é cortado a bênção. Porque se Deus permitir que você continue sendo abençoado e não vir na casa dele, você não vai vir mesmo. Ele já corta de propósito para você voltar a buscar. E o terceiro, que é o destruidor, que é o pior deles, é quando a pessoa tem um coração de ingratidão. E essa ingratidão, irmão, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa lá não percebe. Imagine que você pediu para Deus uma porta de emprego. E você está trabalhando, você já quer sair porque não está satisfeito. Está sendo ingrato. Pastor, o que eu faço? Fique lá até Deus tirar você de lá. Aprenda a ser grato pelo que você tem. Insatisfeito permanentemente pelo que você tem. Não estou satisfeito. Eu sou grato pelo que eu tenho. Você pediu a Deus uma vitória. Deus te deu a vitória, mas não era o que você imaginava. Você já quer abandonar ela? Não, fique ali. Espera Deus te mudar de lugar. Isso é ingratidão. Olhar para as pessoas que te abriram a porta. Se a pessoa te abriu uma porta, te abençoou. Aí você sai e fala mal da pessoa, sai cuspindo no prato que comeu. Gratidão. Tem muitas pessoas na rua mendigando porque são ingratos pais. É ingrato, prefere ficar na rua porque obedecer pai e mãe. É ingrato. Filho ingrato. Acha que o pai e a mãe que deve ele, não deve o pai e a mãe não. Então é um demônio perigoso, um espírito perigoso, que ele vem da ingratidão. Vamos botar lá na Mateus 7, 6, né?